para apresentar ele a Ti, Pai, nesta noite, pedindo a Ti, Pai, as Tuas bênçãos. Usa ele, Pai, de forma sobrenatural, Pai, traga, Pai, uma palavra poderosa para as nossas orações, que possamos, Pai, ter uma terra, Senhor, mesmo, Pai, deleitosa, para receber, Pai, essa boa semente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, usa ele, Pai, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Cumprimento a igreja. Com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Tem que tomar seu tempo, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Estamos no culto de ensino. Hoje nós vamos estudar aqui 1 João, capítulo 4. Abra comigo, por gentileza. 1 João, capítulo número 4. Glórias ao Senhor Jesus. Da continuidade ao tema que já foi ministrado aqui na sexta-feira passada. João 3, João 4, nos fala principalmente sobre o amor fraternal, o amor em comunhão entre os irmãos. Okay? Glórias ao Senhor Jesus. 1 João, capítulo 4, vamos fazer uma leitura a partir do verso 1, diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio de carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Esses primeiros 3 versículos, irmãos, João inicia a sessão do capítulo 4 chamando a atenção da igreja contra falsos profetas. E esses falsos profetas, João ele faz um alerta para que não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então, como João está alertando a igreja, como trazendo mais para a linguagem de hoje, ele faça prova, veja se realmente é de Deus aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado. Não creia em todo espírito, mas provai se são de Deus, porque mesmo naqueles dias, mesmo na época dos apóstolos, João diz aqui, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Então mesmo nos dias dos apóstolos, já haviam pessoas que se diziam também apóstolos, que se diziam mestres, que se diziam ensinadores, mas ensinavam algo diferente daquilo que era a doutrina dos apóstolos. Isso acontece hoje também. Tem pessoas que elas se parecem cristãos, o discurso é de bondade, o discurso é de caridade, porém não servem, não adoram ao mesmo Deus que eu e você adoramos. Existem muitas seitas hoje em dia no meio da nossa sociedade que vão pregar o amor, que vão falar de Deus, vão falar de muitas coisas boas, de coisas bonitas, mas na prática não creem no Senhor Jesus Cristo, não creem na encarnação do Verbo vivo, não creem na morte, na ressurreição na cruz do Calvário. A sua fé não está firmada em Cristo Jesus. Existem muitas seitas no meio da nossa sociedade, desta forma hoje enganando, confundindo muitas pessoas. Isso é triste, irmãos, principalmente quando nós olhamos para ver as pessoas que estão sendo enganadas por esses que se dizem pregadores da verdade, por esses que se dizem pregadores do Evangelho. Geralmente são pessoas muito humildes, são pessoas muito simples, pessoas de bom coração, pessoas de boa fé, que às vezes depositam tudo no pé do altar. E aí por isso que nós temos essas aberrações, por exemplo, nós vemos aí fogueira santa, nós vemos óleo ungido, vassoura ungida, sabão ungido,
É tanta aberração que nós vemos no meio do Evangelho, porque são mensagens camufladas, de pastores camuflados, pessoas que se dizem trabalhar em prol do reino, em prol de Cristo, mas estão arrancando o couro das ovelhas, estão arrancando a lã das ovelhas. Então João, ele se preocupa até mesmo nos dias que João ensinou, que João ministrou para a igreja, que havia falsos profetas naquela época, e hoje em dia continua da mesma maneira, não mudou, na verdade piorou, está cada vez mais e mais aparecendo aberrações, pessoas falando que estão fazendo aula em nome de Jesus, em nome da obra, em nome do Evangelho, mas você vai ver o fim é o que? Proveito próprio, o fim é lucro, é ganância, é dinheiro, é motivo torpe, é engano. Sabe, irmã Tatiana, me corta o coração eu ver as pessoas humildes depositando toda a sua fé, a sua esperança em homens enganadores, em pessoas enganadoras, mulheres enganadoras, impostores. Sabe, João, ele condena isso, ele diz: isso é o espírito do anticristo, porque estão trabalhando contra a verdadeira obra do Senhor Jesus. Aleluia. Pesado vai ser a cobrança em cima dessas pessoas que estão enganando pessoas humildes, pequeninos. Irmãos, Jesus Cristo diz no Evangelho: qualquer que fazer pecar ou desviar um destes pequeninos, melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse no mar, porque o juízo para essas pessoas vai ser pesado. Sabe, eu queria ver essas pessoas que estão pregando esse engano, heresia, essas falsas doutrinas, sabe? O que dizem no Evangelho, cara? Jesus é só amor, só quer o coração. Eu queria que eles lessem essa passagem, Jesus dizendo isso: ai daqueles que fizerem tropeçar um desses pequeninos, ei, amarra uma pedra de moinho no pescoço e se lança no mar. Eles estão trabalhando contra o Evangelho, porque João chama isso de espírito do anticristo. Pessoas que não fazem nada para agregar, mas só trazem escândalo. Eles acabam sendo uma porta de bloqueio para que pessoas aceitem a fé. Quantas vezes eu e você já passamos por situações que nós fomos pregar o Evangelho, fomos falar daquilo que nós cremos, da nossa fé. Em contrapartida, nós somos questionados por aqueles que não conhecem e querem nos comparar com esses impostores. Eles acreditam, quem não conhece acredita que é tudo igual, é tudo a mesma coisa. E quantas pessoas estão deixando e lançando de entrar no reino de Deus, porque essas pessoas que estão sendo regidas pelo Espírito do Anticristo estão fechando a porta. Mas eles vão dar conta disso. Eles vão dar conta disso. Então, irmãos, João, ele começa ensinando a igreja, exortando a igreja no capítulo 4, para ter cuidado com os falsos profetas. E ele diz aqui que tem algo que nós podemos fazer para reconhecer o falso profeta. Sabe por quê? O falso profeta não fala de Jesus. O centro da pregação do falso profeta não é Jesus. Ele não dá a glória para Jesus, mas ele requer a glória para si. Nós reconhecemos o falso profeta, o espírito do anticristo, quando Cristo não é glorificado. É muito fácil identificar isso em louvores, é muito fácil identificar isso em mensagens que não falam de Deus, mensagens vazias. Está cheio aí na internet, está cheio aí no YouTube, Instagram, está cheio de mensagens vazias, que falam de coisas mundanas, coisas do dia a dia, mas não falam de Cristo, não falam de arrependimento,
não fala de salvação, não fala de transformação, não fala de mudança de vida, não fala de mudança de caráter, de mudança de atitude, mas fala de bens materiais, de cotidiano, vida terrena. O evangelho que amacia a carne, o evangelho que amacia o ego, chamado de coaching. Está cheio, irmãos, cheio. João diz: prove o Espírito e veja aquilo que é de Deus, porque o Espírito de Deus, ele confessa que Cristo vem em carne, mas aquilo que não é de Deus não confessa. Isso, inclusive, os irmãos têm uma experiência na caminhada cristã. Isso, inclusive, nós aplicamos também na batalha espiritual. Os irmãos sabem disso. Mas aqui nesse contexto, João está falando daqueles que queriam fazer a obra, que estavam pregando o falso evangelho, sabe? Eu gosto de... A Bíblia nos dá alguns exemplos. O próprio João, quando nós vamos para a segunda epístola de João, nós vamos estudar já em breve ela, mas você vai ver que havia um obreiro da igreja, talvez formado por discípulos, formado talvez por pais da igreja. Irmãos, isso aqui é um absurdo. João, o apóstolo João, ele queria visitar a igreja, irmã Rosa, imagina, o apóstolo João queria visitar a igreja, ele queria chegar na igreja, talvez ter uma oportunidade, uma mensagem, uma palavra. Olha que privilégio dessa igreja. Porém, João diz: tem um na igreja que tinha posição de primazia, de destaque, o nome dele, Diótrefes. Ele diz: Diótrefes não me deixa ir na igreja. Ele quer ter a primazia entre os irmãos, ele quer ser o destaque. Ele não deixava João pregar para que ele pudesse ser o destaque no meio da igreja. Olha só, irmãos, quando nós vamos ver Paulo falando sobre a sua caminhada, ele vai falar de Demas, ele vai falar de Alexandre da Latueira, que causou muitos males. Eram pessoas que andaram com Paulo. Vai falar de Himeneu, né? Himeneu e Alexandre, pessoas que andaram com Paulo, mas saíram pregando o evangelho que não era o evangelho na verdade. Então nós vemos, irmãos, a Bíblia tem vários exemplos disso. Pessoas que estavam no meio da igreja, que se pareciam com crentes, que falavam coisas bonitas, mas na verdade pregavam um falso evangelho. E até hoje, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: quando eu for, entrarão lobos no meio de nós. Paulo diz isso também. Glórias ao Senhor Jesus. E até hoje isso continua acontecendo. Lobos que entram no meio das igrejas, pessoas que não têm o objetivo de glorificar a Deus em sua vida, em suas mensagens, pessoas que não querem ajudar, mas querem explorar. Se for entrar nesse assunto aqui, irmãos, eu não sei como que as pessoas conseguem seguir pessoas assim. Tem aí a tal da pastora do Pix, só faz oração se mandar o Pix para ela. Tem tanta aberração que a gente vê por aí. É tanta heresia, tanta coisa em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer, irmãos, uma coisa: não há nada que se faça aqui nessa terra, seja, a Bíblia diz, livro de Eclesiastes, capítulo 12, não há nada que seja feito aqui nessa terra, quer seja as escondidas, quer seja as claras, que Deus não venha trazer à tona e a juízo. Essas pessoas vão dar conta daquilo que estão fazendo. Essas pessoas vão dar conta das pessoas que elas estão enganando, dessas almas, dessas vidas que elas estão fazendo tropeçar. Essas pessoas vão dar conta. Continuamos. João dizendo: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Então está falando que de Deus, como já venceu o anticristo, já venceu o maligno, já venceu os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Maior é o que está em nós, irmãos, do que o que está no mundo. João está falando: você, nós que somos filhos de Deus, nós já vencemos. Nós já vencemos, irmãos.
mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Algumas versões vão trazer o Espírito do engano. É por isso que o João ele retrata aqui de uma forma bem interessante. Nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos escuta, nos ouve. Quem é de Deus escuta o nosso conselho, escuta a nossa voz. Mas quem não é, irmão, quem é do mundo não quer saber de Deus, infelizmente. É por isso que do mundo são, olha só o verso 5, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Põe o verso 5 aqui também, por favor. Olha só, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Lembra que eu disse aqui que os falsos profetas não pregam sobre Cristo? Eles pregam coisas do dia a dia, coisas do mundo, do coaching, né? Você vai ver ele falando do iPhone, né? Falando de tantas coisas. Por quê? Falam coisas do mundo, porque são do mundo, e quem nos ouve também é mundano. É isso que a Bíblia diz. Então cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você se alimenta, porque a comida, irmãos, o alimento é aquilo que nos fortalece. Se você se alimentar de alimento podre, você vai adoecer o seu corpo. Se você adoecer o seu corpo, você não vai ter forças para caminhar. É por isso que tem tanto crente saindo, desviando, deixando, abandonando a sã doutrina, dizendo é bobeira isso, é coisa do passado. Ei, não é coisa do passado não, irmãos. Bíblia é Bíblia, nós temos que seguir a Bíblia, porque é a palavra de Deus que nos dá a direção. Tem tanta gente adoecendo, morrendo, largando coisas importantes, instruções importantes, querendo reescrever a Bíblia, querendo mudar a Bíblia. Mas deixa eu te dizer, quem escreveu a Bíblia foi Deus, irmãos. Foi Deus que inspirou os profetas, foi Deus que inspirou os apóstolos, foi Deus que inspirou todos os escritores da Bíblia. Ele que deu o texto, ele que inspirou. Não tem como reescrever a Bíblia. Eles estão tentando fazer tudo de outra forma, ter um engano. Glória a Deus, mas nós ficamos com a palavra do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. A partir do verso 7, volta no tema de João 3. A partir do verso 7, João volta a falar do tema de amor ou caridade, ou amor fraternal entre os irmãos em Cristo Jesus. João diz assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Novamente, amados, amemos uns aos outros, porque a caridade também é amor, né? Então, irmãos, algumas traduções vão estar em amor, caridade de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, ou Deus é caridade, em algumas traduções. Essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Deus é amor. A minha Almeida corrigida revisada diz: Deus é caridade, Deus é amor. Irmãos, é interessante que esses pregadores, a mídia, artistas, eles gostam muito desse versículo. Deus é amor. Não é verdade? Em nome desse Deus é amor, eles pegam um texto isolado para justificar uma falsa doutrina, um falso ensinamento. Eles pegam esse texto porque Deus é amor, Deus é obrigado a aceitar você do jeito que você é, do jeito que você quer ser. Porém, irmãos, não é isso o que a Bíblia nos ensina. Deus é amor? É, mas a Bíblia diz que Ele é justiça também. Venha como está, mas não permaneça como está. É necessário mudança, arrependimento. É necessário se enquadrar, se amoldar aos padrões da Bíblia. Não é a igreja que se amolda ao padrão do pecador, é o pecador que se amolda aos padrões da Bíblia. Aleluia.
bancada evangélica assembleana antiga que diz que texto fora de contexto é somente para pretexto. Então tem muita gente usando de pretexto porque querem justificar falsas doutrinas. Porém, João está falando aqui, irmãos, sobre o amor de Deus, o amor entre os irmãos, o amor fraternal. Ele está falando da convivência na igreja, entre os irmãos, na obra. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Ou seja, nós precisamos amar. Sim, nós precisamos amar. Eu disse aqui, irmãos, na última pregação, que o amor cristão não é um sentimento, é uma escolha. Nós escolhemos amar. Nós escolhemos amar. O amor não é um sentimento, é uma escolha. Nós escolhemos amar. Porém, irmãos, o que nós precisamos entender aqui? Quando João fala sobre este amor, que estamos de amor fraternal, quando nós passamos por uma experiência de conversão, uma experiência profunda, de transformação, uma das principais características que moldam a nossa conversão é o amor de Cristo transbordando em nossos corações. Irmãos, é interessante que Paulo escreve, se não me falha a memória, aos Gálatas. Ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Sabe? E o amor nos transborda, não porque nós somos amorosos, mas é porque o amor de Deus que nos enche. Não porque nós somos bons ou merecedores, não, pastor Jean, mas porque o amor dele nos preenche. A experiência de conversão genuína, de transformação verdadeira, ela enche o nosso coração de amor. Sabe por quê, irmã Tati? Porque nós começamos a ler a Bíblia, a estudar, aí nós vemos passagens, por exemplo, em Romanos capítulo 5, Paulo dizendo que nós podemos conhecer o amor de Deus por nós, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nós não temos mérito nenhum nisso. Ele morreu por nós sendo ainda pecadores, não há mérito nosso, não há mérito teu, não há mérito seu. Nós temos o amor de Deus, irmãos, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer, eu e você, nós não merecíamos o sacrifício. E falando em merecimento, Cristo não merecia os açoites, Cristo não merecia a cruz, Cristo não merecia a morte, mas Ele te amou primeiro. Aleluia. Então, irmãos, quando nós começamos a ler e a entender o amor de Deus, então nós somos preenchidos. O amor que transborda no coração do cristão não é o amor natural, mas é o amor ágape, o amor que vem de Deus. Aleluia. Irmãos, o que faz nós amarmos os nossos irmãos, o que faz nós amarmos uns aos outros com amor fraternal, não é o amor humano. Não é o amor humano, é o amor divino, o amor de Deus, o amor ágape. Glória a Deus. O que faz nós amarmos os nossos irmãos é o amor ágape, é o amor divino. João ele vai continuar dizendo aqui no verso 9: nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, e Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Paralelo com João 3,16. Nisso está a caridade. Toda vez que eu falar caridade, entenda também amor, lembra? Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, não, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. É nisso que está o amor. Então, irmãos, mais uma vez, caridade, gestos bons, amor para o próximo, amor entre os irmãos, tudo isso é Deus transbordando o seu amor em nossas vidas. Sabe, é por isso que nós aprendemos a amar os nossos irmãos como nós amamos em Cristo Jesus.
principalmente o Espírito de Deus, ele testifica na nossa vida. Tem pessoas que você conhece ao longo da jornada, ao longo da caminhada cristã, que o Espírito Santo de Deus ele testifica muito na sua vida, no seu coração, e você ama a pessoa em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que por vezes haverão amigos que serão mais chegados que os próprios irmãos. Que amigos são esses? São amigos em Cristo Jesus, pessoas que nós aprendemos a amar, a caminhar com eles. Sabe, esse amor, irmãos, é tão interessante a definição do amor de Deus para as nossas vidas. Isso aqui é tremendo. Sabe, esse amor que transforma nosso coração, como dizer, é o amor ágape, que é o amor que vem de Deus, não é o amor nosso. Não é o amor que você sente pelo seu filho, não é o amor que você sente pelo seu esposo, pela sua esposa. Né? Existem alguns tipos de amor, definidos pela psicologia, pela sociologia, inclusive no grego existem palavras diferentes para definir alguns tipos de amor. Me fugiu o nome agora dos termos em grego, né? Só me recordo do ágape agora, mas existe o amor ágape, que é o amor divino em grego, existe o amor eros, que é o amor sexual, que é o amor entre os cônjuges, existe o amor, se não me falha a memória, fileu, que é o amor fraternal, isso, fileu, lembrei. Fileu é o amor fraternal entre irmãos, entre irmãs. Então, o amor que flui em nós, irmãos, é o amor de Cristo, é o amor ágape. É engraçado para nós, às vezes é difícil entender isso, porque em português nós só temos uma palavra, amor. No texto grego há diferença. Quando Paulo está tratando de casamento, ele fala eros, que é o amor com conotação sexual, dentro do casamento. Quando ele está falando sobre relacionamento entre irmãos, é fileu, o amor fraternal entre irmãos, sem maldade, sem malícia. E quando ele fala do amor de Deus por nós, todos os apóstolos, está falando sobre ágape, o amor divino que transborda, que preenche. Então, quando nós entendemos isso no texto, isso faz toda a diferença para nós. Em português é tudo amor. Em português é difícil a gente entender isso. Mas quando João ele explica que esse amor que nos preenche faz com que nós amemos o nosso irmão, como disse, ele está falando de um amor ágape, um amor pleno. E a descrição desse amor ágape, né? A descrição desse amor ágape, desse amor filial, que é um amor fraternal também, que é um amor de irmandade, o que nós precisamos entender aqui? Paulo, ele descreve esse amor em 1 Coríntios 13, se não me memória, ou 2 Coríntios 13, deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer isso. Então, quando nós lemos 1 Coríntios 13, o que acontece? Nós vemos que Paulo ele vai falar do amor, o amor que não tem inveja. Sabe, não pode haver competição na igreja. Não pode haver vaidades no meio da igreja. O amor verdadeiro ele não tem inveja. O amor verdadeiro ele não suspeita mal. Ele não é contencioso. Ele não busca por interesses próprios. Ele não busca o seu ego, satisfazer a si mesmo, mas ele busca aquilo que é melhor para o próximo ou para o bem comum. Irmãos, dentro da igreja a gente busca aquilo que é melhor para o bem comum, para o bem do corpo de Cristo, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Sabe, nós aprendemos que amor é esse, que nós devemos andar em amor, quando nós vemos 1 Coríntios 13, que é o amor de Deus que nos preenche, é o amor de Deus que nos capacita. Aleluia. Sabe, irmãos, não tem espaço no meio da igreja para intriga. Quando cada um de nós, cada um dos membros do corpo de Cristo, cada um dos filhos de Deus que aqui estão, quando nós somos cheios evangélicos do amor de Deus, não tem intriga, não tem contenda, não tem fofoca. Sabe, não tem ninguém querendo ser maior que ninguém, não tem ninguém querendo passar ninguém para trás.
Sabe, nós precisamos entender isso, a igreja precisa entender isso. João estava querendo ensinar isso para a igreja. É o exemplo que eu dei aqui no próprio Diótrefes. Que amor é esse que ele não deixava João chegar na igreja? Talvez o próprio apóstolo João tenha sido fundador dessa igreja. Ele fundou, viajou, e Diótrefes toma conta, ele não deixa João entrar na igreja. Vaidade, ego. Eu já ouvi relatos, já vi histórias aqui perto de nós, irmãos, de igrejas, congregações que foram abertas, pessoas que estavam à frente do trabalho, de repente parou de falar com a sede, cortou a relação com a sede, não é no nosso ministério não, mas eu já vi histórias assim, cortou a relação com a sede, aí chegaram os pastores da sede para fazer o que está acontecendo. Agora vocês não são mais bem-vindos aqui, trocar uma placa, a igreja é nossa, tomamos. Que isso? É, irmãos. Eu não ouvi uma, não ouvi duas, não ouvi três histórias assim, não, já ouvi várias. Vai lá o missionário, trabalha, monta a igreja lá em São José dos Campos. Aí a sede mantém a igreja durante anos. Quando a igreja começa a mandar recursos para a sede, aí de repente corta as relações. Aí vai lá os obreiros retomar a igreja. Que tipo de pessoas são essas? Que amor é esse? Que reino dividido é esse? Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Os ministérios não brigam entre si. Quando nós falamos de igreja, de Cristo, nós não somos concorrentes, nós trabalhamos para o reino. O reino de Cristo é um só. A palavra ensina a um povo, a um só Senhor, a um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Aleluia. Não vai ter o arrebatamento para os assembleianos, arrebatamento para o batista, arrebatamento para o presbiteriano, arrebatamento para o católico. Não, irmãos. É um só povo. Como assim, pastor? Eu creio que Deus tem povo no meio de todo o povo. Eu creio assim. Eu creio que Deus tem povo no meio de todo o povo. Sabe, porque no meio de todo o povo tem muita gente sendo enganada, com o coração bom, com uma fé boa, crendo em Deus, crendo em Jesus, crendo naquilo que acredita que estão ensinando para ela. Muitos podem não concordar com isso que eu estou dizendo, mas eu creio dessa maneira porque o nosso Deus é justo, Ele pesa os corações. Tem tanta gente fazendo tanta coisa de boa fé, eles não têm a mesma fé que a nossa, a mesma doutrina, mas eles fazem tanta coisa de boa fé, de boa mente, mas porque foram enganados, foram ensinados assim. É interessante que quando Paulo ele vai pregar para os gentios, Paulo diz assim: aceitou a Cristo? Aceitei. Olha só. Aí ele pregava para o gentio se convertia a Cristo. Aí ele pregava para o judeu se convertia a Cristo. O judeu judaizante queria que o gentio se circuncidasse, que guardasse a lei, guardasse o sábado, não, de maneira alguma. Aí ficava essa briga. Os gentios, gentio era todo aquele que não era judeu. Os romanos que aceitavam Jesus e os judeus que se converteram a cristianismo. Ficava esse povo. Aí Paulo vai dizer assim: porque em Cristo Jesus não há grego, não há romano, não há judeu, não há outro povo, tudo é um só povo do Senhor Jesus Cristo. Uma vez de Cristo, é de Cristo. Sabe, irmãos, tem tanta gente querendo dividir. João aqui ensinando sobre o amor verdadeiro, um amor que não se inflama, que não se ensoberbece. É isso que Paulo diz. O amor que não tem essas competições e vaidades. Quando nós vemos em Provérbios, das 6 coisas que Deus abomina, mas a 7ª Deus aborrece. Provérbios 16, não vale memória. A 7ª coisa, irmãos, aqui Deus, que mais desagrada a Deus, a 7ª coisa é o que? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. E esses irmãos é de dentro da família, dentro da casa. Nós que estamos em Cristo Jesus somos uma família em Cristo Jesus.
no contexto familiar, dentro de casa, e também nós podemos aplicar no contexto de igreja, porque nós somos uma família. A igreja é uma extensão da nossa família. Os irmãos são uma extensão da nossa família. Por que nós saudamos os irmãos da paz do Senhor, as irmãs da paz do Senhor? Porque é uma extensão da nossa família. Na verdade, quando nós conhecemos Jesus, você é meu irmão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque fazemos parte da mesma família. Vamos lá, irmãos, continuando. Glória a Deus. João 4, verso 11, né? Diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Eu quero ler aqui do novo verso 13, vamos prestar atenção no verso 13. Diz assim: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Repita comigo esse verso, irmão. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Quando nós andamos em amor, nós conhecemos que nós estamos nele, mas principalmente que ele está em nós. Isso é tremendo. Sabe, irmãos, quem tem amor tem compaixão. Quem tem amor tem empatia. Compaixão, irmãos, e empatia são palavras que elas vão ter uma similaridade no seu significado. Compaixão, se condoer de alguém. Empatia, se condoer de alguém, se colocar no lugar do próximo. Então, irmãos, quem é cristão, quem tem amor, tem empatia, tem compaixão, nós precisamos deles. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aqui, irmãos, 15 é a salvação. Lembra que eu ensinei isso aqui no culto de glória a Deus, culto de domingo, se não vai me embora. Foi no culto de domingo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. É salvação. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Substituindo caridade por amor. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, João está dizendo que anda em amor, que pratica em amor, quem anda em amor, quem pratica o amor, Deus está nele. Nisso é a perfeita caridade para convosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Para fechar aqui, irmãos, caminhando para o encerramento do capítulo 4, ainda sobre o amor, e falando ainda do que Paulo cita em 1 Coríntios 13, tem uma questão que diz que o amor não se ira. O amor não se ira. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho nisso aqui. O amor, ele, quando diz não se ira, ira é uma coisa muito profunda. Ira chega a ser cegueira sentimental. Ira é uma coisa profunda.
Mas o amor, ele às vezes se entristece, às vezes se decepciona, né? O amor, irmãos, ele às vezes ele passa por momentos onde ele é desafiado. Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Vou dar um exemplo. Você, na criação dos seus filhos, você tem amor pelos seus filhos, mas tem vezes que eles vão te desobedecer, te desafiar. O seu amor não vai diminuir por eles, mas por um momento você fica chateado, você fica zangado, mas não irado, porque irado é algo contínuo. E quando isso passa, ou talvez o filho vem e se conserta, se arrepende, pede desculpa, logo você o perdoa e o trata como se não tivesse acontecido praticamente alguma coisa. Ou mesmo se demora algum tempo, você como pai, como mãe, por tão grande amor que você tem, você ainda assim procura o seu filho, a sua filha, porque você o ama, porque é um amor verdadeiro, é um amor genuíno. Então, da mesma maneira, irmãos, olha só que coisa tremenda, falando no relacionamento em família, falando no relacionamento entre irmãos. Sabe, tem crentes que eu já ouvi falar, tem crentes que eu conheço, que saem de uma igreja para outra, é um tal de ficar mudando de igreja, mais honesto. É um tal de ficar aqui mudando de igreja, irmão Rosa. Sabe por quê? Porque lá tem um crente que olhou torto por mim. Não vou com a cara daquele irmão. Não vou com a cara daquela irmã. Ah, naquela igreja tem fulano fez isso para mim. Crente que guarda ira no coração, que guarda rancor no coração. Sabe, irmãos, nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Amém? Amém, irmãos? Cristo ensinou a perdoar os nossos irmãos. Perdoar, vamos lá, não é esquecer, irmãos. Perdoar não é esquecer. Não é isso. Né? Tem gente, eu já ouvi, tem gente que fala assim: ah, mas eu não, você bobo, você, né? Desculpa, perdão a palavra, você bobo, vamos fazer de besta, perdão a palavra, você não vem rasgar. Porém, não é isso. Cristo nos ensina a perdoar, porém perdoar não significa levar para sentar na mesa, não significa voltar a estar dentro da sua casa convivendo, não. Você pode perdoar e pode seguir em frente. É isso que nós precisamos entender. Cristo, irmãos, ele falou sobre o perdão. É interessante, Pedro, em Mateus 18, pergunta para ele: mestre, até quando nós devemos perdoar o nosso irmão? Jesus Cristo, 70 vezes. 70 vezes? E aí Pedro disse: 70 vezes 7, Senhor. Jesus disse: no dia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos aprender a perdoar. Sabe, a maior lição de perdão na Bíblia e a maior lição de amor na Bíblia está na pessoa de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele praticou o amor e praticou o perdão. Ele andou em amor, literalmente. Sabe, é tão bonito quando nós lemos, se não faz memória, Lucas 8, Mateus 8, quando aquela mulher pega em adultério, é levada até os pés de Jesus, e aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher. Irmãos, e Jesus Cristo, ele diz uma palavra: quem não tem pecado, atire a primeira. Amém? E a Bíblia vai dizer, então, do maior ao do mais velho, até o mais moço, começaram a raciocinar, a largar a sua pedra, começaram a voltar para trás. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Você está ouvindo, irmã Sandra? Aquela mulher olha e fala: Senhor, não sobrou nenhum. Jesus Cristo: nem eu te condeno. Vai
e não peques mais. Que amor, Deus. Que amor. Então, irmãos, nós vemos Jesus, irmãos, uma lição de amor. Ele andou em amor. Até mesmo eu posso usar o exemplo aqui, irmãos, de Judas Iscariotes. Foi um traidor. E Jesus Cristo sabia que Judas iria sair daquela santa ceia, daquela mesa, irmã Tatiana, e iria lá trair Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus estava na mesa com os 12. Aí João pergunta, Pedro fala para João, aí João pergunta para ele aí, quem que vai trair? Aí Jesus fala para João, é aquele que mete a mão comigo no lugar molhado. Judas coloca a mão, Jesus olha para Judas e fala, o que vai fazer, faz agora. O diabo entra em Judas, a Bíblia vai dizer, ele vai, ele traz Jesus, ele vem Jesus, e quando ele volta do Getsemane, ele combina um sinal, olha, vou dar um beijo nele, um beijinho nele, para saber que é ele, porque eles eram parecidos, estavam à noite. E a Bíblia vai dizer, irmãos, Lucas relata bem isso, quando Judas beija Jesus, Jesus diz, aqui vieste, amigo. Jesus sabia que ele saiu para trair uma rosa, mas ele já tinha perdoado quando Judas chegou. Aleluia. Que vieste, amigo, com o beijo traz o filho do homem. Aleluia. Meu Deus. Jesus amado, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Que coisa tremenda. Jesus andou em amor, Jesus é o nosso exemplo. Continuando para nós encerrarmos, as horas já foram. E nós conhecemos e cremos no amor, verso 16, que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Aleluia. Porque o medo, o temor, tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Olha que coisa maravilhosa. O amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Aleluia. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como eu disse, não é mérito nosso, irmãos. Ele nos amou. É o amor dele que está derramado em nossos corações. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Esse aqui é um dos versículos mais precisos da primeira epístola de João. Se alguém diz ama a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, a qual tem contato, como pode então amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Glória a Deus, amém, irmãos? Quem ame a Deus, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Glória ao Senhor Jesus. Nós precisamos aprender, irmãos, a andar em amor. É uma lição que nós precisamos aprender todos os dias da nossa vida. O amor, irmãos, ele precisa ser cultivado. Eu vou dizer para vocês por experiência própria. Quando eu disse aqui, quando nós somos novos convertidos, o novo convertido, irmãos, né, como nós sabemos aqui, ele nasce espiritualmente. Nasceu de novo, uma nova criatura. E sendo uma nova criatura é como uma criança. Uma criança de colo, uma criança recém-nascida, ela não vem com nada programado, né, ela não vem nada formatado, pré-definida, não. A criança ela é moldada pela criação, pelos seus pais. Ela tem a sua personalidade, tem o
o seu caráter, mas até mesmo o caráter, ele é formado pela criação, pelos pais, é pelo que ele vê em casa, pelo exemplo. Sabe, da mesma maneira, a pessoa que nasce em Cristo Jesus, ela precisa encontrar o exemplo aonde? Aonde? Na igreja, entre os irmãos. A pessoa que é nova convertida, ela precisa encontrar amor aqui, porque muitas vezes ela não vai ter ajuda, apoio dentro de casa, ela conta da família em Cristo Jesus. E como nós estamos abraçando os nossos recém-convertidos, como nós estamos abraçando aqueles que vêm machucados, feridos e que aceitam a Jesus Cristo. Eles são até de branco, eles não sabem nada. Sabe, irmãozinho, e quando nós nascemos de novo, quando você começa a ler a Bíblia, como eu disse, o amor de Deus transborda em nós, não porque é mérito, mas porque Cristo nos amou primeiro, como João disse. Então você começa a ler a Bíblia, não faz sentido um amor desse tamanho, não faz sentido um amor tão sublime, por mim, por você, que éramos trevas, que éramos terríveis, não faz sentido. Eduardo, não faz sentido quando nós olhamos, quando nós nascemos de novo, olhamos na Bíblia, que alguém morreu por Eduardo que era do mundo. Não faz sentido que alguém morreu por Rafael que era do mundo. Mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Glórias a Jesus. Amém. Se falar de verso de glória a Jesus. Vamos fazer uma oração final, nós estamos encerrando. Amém? Vamos agradecer a Deus. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado, que Deus, que nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra que foi pregada, que foi ministrada nesta noite aos nossos corações. Meu Deus, assim como o apóstolo João ensinou, Pai, a igreja há quase 2000 anos atrás, que essas palavras hoje se tornem verdadeiras em nossos corações, em nossa caminhada, em nosso andar, Senhor. Nos ensina a andar em amor, nos ensina a andar em espírito, Pai. Nós precisamos, Pai, aprender de Ti. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fixa, Senhor Pai, essa semente, Pai, que foi lançada em nossos corações. Meu Deus, e faça com que ela venha gerar vida, Pai, e frutificar, Senhor Pai, em nós. Assim nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém.